Salve família, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Alessandro e vamos para mais uma, né? Mais uma aula nossa. E o tema de hoje é esterificação, saponificação e eliminação. Não é nada disso não, gente, pelo amor de Deus. É só, né? É só uma maneirinha. Então, ó, esterificação lembra éster. Saponificação lembra sapo, não, sabão. E eliminação lembra eliminação, né? O que dá para lembrar com eliminação? Mas vamos analisar cada um desses, cada uma dessas reações orgânicas. Bora lá. A primeira delas é a esterificação. Então eu vou formar um éster. Só que esse éster, né, para produzir, eu preciso de um reagente. Diz aqui, ó, reação de esterificação é a reação que ocorre entre um álcool e um ácido orgânico, né? Até um ácido inorgânico. Então, daí, o que eu vou produzir? Ó, éster e água. Então, genericamente, eu tenho, olha só essa parte aqui, ó. Eu tenho meu ácido carboxílico, ele vai fornecer, ó, o grupo hidroxila. Do outro ladinho, eu tenho o álcool, e esse álcool vai fornecer o seu hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, com isso daqui, eu vou formar a água. Ó. Eu formo a água. Daí, como você vai ter aquele ácido carboxílico, que vai ter uma ligação, vai ter essa ligação aqui que ficou, ó. Vai ter essa ligaçãozinha aqui, ó. O álcool, que vai ter essa ligaçãozinha aqui também. Então, o que você vai fazer? Vai unir. Então, eu consigo, né? Eu tiro hidroxila do ácido carboxílico, eu tiro o hidrogênio daquele oxigênio do hidroxila do álcool, eu formo água e daí você vem com aquele ácido e aquele álcool, você vai ter um éster. Então, diz assim, ó, na esterificação temos em geral, a reação do OH do ácido com o H do OH do álcool formado. Então, eu quero produzir o etanoato de etila. Olha, o etanoato de etila, é de quem? É do meu ácido etanóico. E o meu etila, né, que vai ter esse oxigênio também, que é do álcool, né, que foi o álcool, ele vai te dar o etanol. Então, com isso, você tem uma reação de esterificação. Outro tipo de reação que é a saponificação. Ó, saponificação. Lembra muito sabão, o sapóleo. Diz assim, ó, os éster sofrem hidrólise básica chamada saponificação. Então, ó, eu tenho aqui um éster que ele vai reagir em um meio alcalino. Ó. Os sabões, em geral, são sais sódicos ou potássicos de ácidos graxos. Então, ó, sais sódicos, eu vou ter o meu Na, e potássico, eu vou ter o meu potássio. Então, você vai ter, né, uma esterificação, eu tenho uma saponificação. Uma saponificação é o éster, que reage com uma base, geralmente ela é sódio ou potássio, formando um sal. Então, é um sal orgânico. Olha o sal formado aqui. E álcool. Da hora, né? Quando ele se refere ao ácido graxo, são ácidos que têm uma cadeia muito grande, né? Uma extensão gigante de carbono. Então, eu teria aqui um éster chamado palmitato de etila. Palmitato de etila. Quem nunca ouviu falar do palmitato de etila? Eu conheço só a palmeirinha, né? Reagindo com a soda. Tá? Então, um éster reage com a soda. Onde, olha só, o que vai acontecer aqui? Eu vou perder este grupinho aqui, ó. Eu perco esse grupo lá do palmitato. E vai ligar nesse daqui, liga o sódio. Então, eu vou formar o sabão. E, consequentemente, eu vou ter como subproduto o etanol. Essa é a saponificação.
Daí eu tenho aqui, né, o que que leva, né, o meu sabão, meu detergente. Olha, o legal dele é o seguinte, ele vai ter, esse que vocês estão vendo pontilhado aqui, chama-se cabeça polar. Então é essa cabeça polar que vai ligar com quem? Com a água. Já a cauda desse meu sabão, a cauda desse meu detergente é apolar, que vai grudar onde? Na gordura. Olha que da hora. Então é como se o meu sabão, ele vem, uma parte dele gruda na sujeirinha, então ele vai lá e penetra na sujeira. A água vem escorrendo, pega ali na cabeça polar, então a água vem. Pega na cabeça polar e leva a sujeira embora. Então, substâncias com esse tipo de estrutura são chamadas de tensoativo. O que é isso? Diminui a tensão superficial da água. É aquele clássico, você pega ali um pires, coloca água e joga ali talco sobre a superfície da água. Vai ficar tudo boiando ali. Daí você vem com uma gota de detergente, ele separa todo aquele giz, aquele talco. Por quê? Ele é uma substância tensoativa. Ela diminui a tensão, né? E temos agora como exemplo as reações de eliminação. Olha só, eliminação. É como se eu fosse classificar uma reação de análise. Então diz assim, ó, a diminuição no número de grupos ligados ao carbono. O grau de insaturação aumenta. Então o que é isso? Você tem aquelas ligações simples entre os carbonos, eu começo a tirar substâncias ao redor, eu tiro hidrogênio, eu tiro quem está ali ao redor, sobra ligações, daí eu vou aumentar. Então eu vou de uma ligação saturada para uma insaturada entre os carbonos. Olha o exemplo dado aqui. Eu tenho aqui um composto de ligações simples, então ligações saturadas, onde em algum momento vai perder, ele perde, então ele vai perder isso daqui, ó, perdeu, sobre essas duas ligações. O que eu vou ter ali? Vou formar uma dupla ligação, tá bom? Daí nós temos aqui como exemplos, né? Como exemplos, nós temos um haleto orgânico. Pode ver que eu tenho aqui ó, o cloro, né, ligado ao etano, então é o cloro etano, que ele reage ali, né? Ele está reagindo ali com o hidróxido de potássio, onde ele vai pegar, vai eliminar o cloro hidrogênio. Então ele vai formar aqui um composto insaturado. Outro exemplo que eu tenho aqui, que é um álcool, ele reage na presença do ácido sulfúrico, aonde tem a eliminação da água. Eu vou produzir um eteno. Olha que legal, né? Geralmente o eteno ele é utilizado na indústria de plástico, o polietileno, e você tem como fornecedor deste material o petróleo. Mas é possível você pegar a cana de açúcar, extrair o etanol e desse etanol você tira a água produzindo o eteno. Então você teria ali uma fonte renovável. Agora existe a desidratação de alcoóis, tá? É estranho, né? Alcoóis ou alcoóis, já procurei no dicionário. Alcoóis, vamos lá, de acordo com o material de vocês. Diz assim, ó, a desidratação ou a eliminação da água de um álcool pode conduzir ao alceno ou éter, depende das condições de reação. Então aqui, ó, ordem de reatividade dos alcoóis na desidratação. Então você tem a reatividade do terciário é maior do que o secundário, maior que o primário. Tá? Que você tira, você elimina. Então diz assim, ó, desidratação, ó, essa parte que é legal, ó, intramolecular de um álcool conduz à formação de um alceno. Então, ó, a intramolecular você tem uma única molécula de álcool que vai produzir um alceno. Então nós temos aí o exemplo de uma desidratação intramolecular. O mesmo acontece aqui, ó, eu elimino a água,
Olha a dupla fechando aqui, ó. Então, é a eliminação. Eu vou transformar um etanol, não etanol, vou transformar um álcool em um alceno. Essa é a intramolecular. Mas tem a desidratação intermolecular. Intermolecular, o que acontece? A produção de um éter. Agora, para produzir um éter, são necessários 2 álcool. Então, nós temos aqui, ó, 2 etanol. Nós temos 2 etanol, onde um etanol perde hidroxila e o outro etanol perde o hidrogênio, que vai eliminar água. Daí você vai ter a formação, então, de um éter. Tá bom? Você vai ter eliminação. Já é isso mesmo, vai ter essa eliminação. Eu ia falar uma coisa que já fugiu a palavra e deixa quieto. Vamos lá. Agora nós temos 1, 2, 3 ou 5 exercícios aí. Vou mandar para vocês aqui. As substâncias que conferem sabor a alimentos e medicamentos são chamadas de flavorizantes. Como flavorizante de framboesa, utilizado em... aqui tem que juntar aqui, ó, em medicamentos de uso infantil para mascarar o sabor amargo de algumas formulações. Mas tem que tomar cuidado, porque geralmente quando você se depara com um remédio, né, e é gostoso, você passa a tomar aquele remédio devido ao seu sabor. Bom é aquela frase que diz remédio ruim que é remédio bom, né? Mas bora lá. Para a síntese da substância que confere o sabor framboesa, são utilizados os reagentes. Então ele quer saber o seguinte: quem com quem vai produzir aí este éster? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso saber o que? Uma reação para produzir um éster. O que eu vou precisar? Eu preciso de um ácido. Como que eu sei que é um ácido? Todos aqui é terminação oico. Mais um álcool. Então, ele vai me dar o éster mais água. Então, quando você tem a esterificação, ó, é como se eu viesse e quebrasse aqui. Ó, eu vou quebrar aqui, ó. Então, o meu ácido carboxílico, ele só vai ter um carbono. Ó. Ele só tem um carbono, que é esse ácido aqui, ó. E esse ácido com um carbono é o ácido metanóico. Então, eu vou, ó. Não pode ser nenhum desses aqui, ó. Tem que ser o metanóico. Agora eu preciso então descobrir o seguinte: ele vai reagir com quem? Com o álcool, com esse álcool aqui, ó. Aqui eu vou ter o meu OH, ó. Olha ele aqui, ó. Então eu sei que ele vai ser o butanol, porque ele tem 4 carbonos. Ixi, mas tem o sec-butanol, N-butanol e isobutanol. O sec-butanol, eles falam que o meu OH tem que sair de um carbono secundário. E ele está saindo de um carbono primário, então não pode ser esse. Quando ele coloca esse N, ele está dizendo o seguinte, que é um carbono de cadeia normal. Então, um álcool com 4 carbonos seria esse aqui, ó, 4 carbonos. Aqui é uma ramificação. Então, eu vou ter como resposta correta o isobutanol, porque aqui é um carbono, seria o isobutil. Então, a resposta, ela é a E, tá bom? Essa daí. Dando continuidade aqui, nós temos um outro que ele diz o seguinte, ó. A reação entre o ácido etanóico, então, ó, etanóico. Então, vou montar aqui, ó. Também ele lembra muito uma reação, é uma reação de esterificação. Então, eu vou ter aqui, ó,
o ácido etanóico, que ele vai reagir com propano 2-ol. Então, vou montar aqui, ó, 1, 2, 3, que é o propano. No segundo sai o OH. E eu vou colocar aqui, né, o 2-propanol. Daí, agora, ele está falando o seguinte. Deixa eu só deixar aqui as informações. Vamos lá. Ele quer saber o que vai produzir. Olha, gente, vai produzir o seguinte, ó. Como eu vou ter 2 carbonos aqui, então eu vou colocar aqui, ó, os 2 carbonos. O meu ácido carboxílico, ele vai perder o OH. Então, ele vai ligar nesse Ozinho aqui, ó. Ligou nesse O. Então, vai sair um carbono. Ó, eu dei uma virada ali no propan 2-ol. Vou colocar aqui os Hs. E mais água. Ele quer saber qual é o nome então desse éster. Ó. Eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos é MET-ET. Então, vai ser o etanoato. E então, ficou fácil aqui, ó. Não pode ser nem esse. Não pode ser nem esse. Não pode ser nem esse. Tem que ser o etanoato de isopropila, porque ele está bem... esse oxigênio está bem no meio aqui, ó. Então, você vai ter 2 extremidades. A resposta correta é a D. Depois disso, eu vou para o exercício. Esse aqui é o exercício do Enem. Eu não consegui salvar ali o logotipo, mas é do Enem. Então, vou fazer essa leitura aqui que diz assim, ó. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Nome estranho, né? Mas, isto é, possui 2 regiões. Uma hidrofóbica e a outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergente em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, entre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações da cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência do meio ambiente por longos períodos. Isto levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Daí assim aqui, ó, um penteado, química nova. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Primeiro que ele fala ali que possui uma cadeia. Ó, primeiro que já não é A, já não pode ser A. Não pode ser A. Porque você não tem aqui como trata-se de um detergente, você não tem ali os positivo e negativo. Então, aqui eu tenho positivo e negativo, positivo e negativo. Eu tenho aqui positivo e negativo, positivo e negativo. Só que quando você fala em um detergente, lá no interior ele fala que são sódio ou potássio, não é? Aqui, ó, não tem nem sódio e nem potássio. Então, eu vou ter que ficar entre a B e a C. E no decorrer do texto, ele fala aqui que a presença de diversos carbonos terciários. Diversos carbonos terciários. Então, onde que eu tenho os terciários aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Olha quantos isso aqui é terciário. Quantos carbonos terciários. E aqui eu só tenho 1. Então, onde que eu vou ter a resposta correta? Onde eu tenho os diversos carbonos terciários. É a B. Tá bom? Então, era só pegar as informações do texto, que não seria tão difícil assim. E depois vem o outro exemplo, o outro exercício, que é do Mackenzie,
que diz que os detergentes são substâncias orgânicas sintéticas que possuem como principal características a capacidade de promover limpeza por meio de sua ação emulsificante. Isto é, a capacidade de promover a dissolução de uma substância. Abaixo estão representadas algumas equações de reações químicas envolvidas nas diversas etapas de síntese de um detergente, a partir do benzeno, realizadas em condições ideais de reação. Então, nós temos ali algumas reações. Ele diz o seguinte, a respeito das equações acima, eu coloquei do ladinho aqui, ó, um anel benzênico, reagindo aqui com um haleto orgânico, produzindo um ácido clorídrico, que é como se fosse uma reação de substituição, na presença do cloreto de alumínio. Na reação 2, nós temos aqui também um benzeno ligado a uma cadeia muito grande, que na presença de um ácido sulfúrico, pelo aquecimento, ele vai formar aqui, né, uma substituição. Então, eu vou pegar o hidrogênio, vou substituir pelo SO3. Então, nós temos ali uma reação, tá? Vai me dar água. E no segundo, ó, nós temos esse produto aqui, né, que na reação da soda cáustica vai produzir aqui um composto com uma cabecinha aqui polar e um outro corpinho apolar. Tá, então vamos lá. Quer saber o seguinte, ó. A equação 1 representa uma alquilação de Friedkraft. Sim, possui Friedkraft. Ó, vocês querem saber quando é Friedkraft? Quando aparece esse grupinho aqui, ó. Apareceu esse grupinho, é uma reação de Friedkraft. Então, e ele está te dando aqui, ó, uma cabeça, uma alquila. Então, o item 1, ele está correto. Então, ele é correto. Ó, já estou eliminando duas alternativas. Ó. A equação 2 é uma reação de substituição que produz um ácido meta substituído. Não é meta. Porque aqui, ó, orto, meta, para. Foi na posição para que foi substituído e não na posição meta. O 2 não pode ser. Então, ou é a resposta A ou D. E diz que na equação 3 é uma reação de neutralização com a formação de uma substância orgânica de características antipáticas. Olha, se eu tenho aqui uma característica ácida com uma característica básica e eu vou produzir um sal, então eu tenho uma reação de neutralização. Então está correto. A resposta é a D, tá bom? Já este exercício, o quadro do pintor Robert Hinckley, de 1882, eu nasci em 71, tinha aí 11 anos, representa a cena da primeira intervenção cirúrgica da história realizada com anestesia geral, em 16 de 10 de 1846. Faltava pouco, porque eu nasci em 24 de outubro, então estava ali, 8 dias já estava vindo ao mundo. Então ele quer saber o seguinte, ó, no início o médico fez suspense sobre qual era a substância utilizada como anestésico, mas revelou mais tarde que se tratava do éter sulfúrico, também conhecido como éter etílico, com o nome Iopac etoxetano. Na indústria, em condições de temperatura controlada, éter etílico é obtido a partir da reação de desidratação do etanol na presença do catalisador, ácido sulfúrico. Represente e escreva o nome da principal interação que ocorre entre uma molécula de éter etílico a uma molécula de água. Então, pera lá, ó. Vou montar aqui o éter, o etoxetano, que ele dá ali como nome oficial. Estou montando ele aqui, ó.
E ele quer que você represente ele na presença da água. Ó. Então aqui, ó, represente, escreva a interação que ocorre. Aqui você vai ter... Ó, vou colocar a pontilhadinha aqui, ó. Eu vou ter aqui o que eu chamo de ligação de hidrogênio. Então, vai ter ali uma ligação de hidrogênio. Essa aqui é a letra A. Já na letra B, escreva a equação da reação de obtenção do éter etílico a partir do etanol. Que tipo de desidratação? Então, eu vou pegar aqui o etanol, ó. Agora, para produzir um éter é necessário 2 etanóis. Ele fala ali que acontece na presença do ácido sulfúrico, vou colocar aqui, ó, o SO4. Tá bom? O que ele vai produzir ali? O que eu quero, que é o etoxetano. Então, eu vou perder aqui um OH, eu perco aqui um H que vai me dar água. Ficou apertadinho, mas é o que tem ali. Ele quer saber o seguinte, que tipo de desidratação ocorreu nessa reação? Uma intermolecular. É aquela que foi dita ali. Quando você tem a intramolecular, o etanol te dá um alceno. Quando você tem 2 álcool e ele vai te dar um éter, é a intermolecular, tá bom? E é isso, gente, tá bom? É isso. Esterificação, saponificação e eliminação. Beijão do professor Alessandro, até a próxima.